Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Rian, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais da UF Campus e atualmente estou entre o quinto e o sexto período. Agradeço a presença de todos nesta live, que faz parte da atividade de extensão da disciplina de Oficina de Texto 2, que é supervisionada pela professora Jaqueline Deolindo. E aqui eu represento uma equipe que é composta por 6 pessoas, incluindo o Antônio Monteiro, a Bruna Ribeiro, a Cristiane Francisco da Silva, o Daniel Caldas Barbosa e a Juliana Galvão. Hoje, nesta segunda-feira, dia 27/11, nós vamos realizar a segunda live desta atividade de extensão e teremos o prazer de conversar com a professora Mônica Dalton, a professora doutora em Medicina e Saúde Humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pós-doutoranda em Psicologia pela Universidade de Évora, Portugal, e possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. E, além disso, ela é autora do artigo Relato de Experiência, uma narrativa científica na pós-modernidade, no qual nós vamos discutir hoje, tá? E agora eu vou passar a bola para a professora, que inicialmente ela vai fazer um pequeno panorama aqui sobre o artigo, e após a contextualização dela, nós vamos iniciar as perguntas que nós elaboramos e também as perguntas colocadas pelo chat, tá? Agora eu passo a bola para a professora. Olá, gente, boa noite, eu sou Mônica Daltro, estou aqui botando o meu reloginho porque eu sou uma pessoa que gosto de conversar, então vou pedir para Rian e Jaqueline colocarem o slide e a gente vai compartilhar, né, uma conversa. Eu estou super feliz de estar aqui, é uma honra, né, quando a gente escreve um artigo e as pessoas leem ele, chamam a gente para falar dele, é uma delícia. Você passa para mim, Jaqueline? Então, vamos lá. Bem, eu queria começar, já que a gente vai falar de relato de experiência, contar do relato da história desse artigo, né? A professora Ana Amélia Farias é uma com quem tenho a honra de dividir a autoria desse texto, é uma das intelectuais mais incríveis que eu conheço, tenho o maior respeito por ela. E a gente, na época, dávamos aula no mesmo programa, um programa de pós-graduação profissional em Psicologia e Intervenções em Saúde, o qual eu sou coordenadora, e a gente, trabalhando muito essa ideia de produção de produtos, né? De desenvolver produção técnica e trabalhando dentro do mestrado profissional, tem uma lógica aí, que é a lógica de desenvolver uma experiência, de falar sobre isso. E a gente não encontrava literatura sobre isso. Então, a gente começou a conversar sobre isso, e aí começamos a gravar as nossas conversas, porque eram conversas ótimas, né? Claro que eram conversas regadas a bons vinhos, eu quero dizer essa parte, né? Então, a gente resolveu escrever sobre isso, e foi uma experiência mesmo, né? De produção de afeto, de construção de algo que ia nos dar substrato mesmo para o nosso trabalho, né? Então, o artigo é um artigo que é bastante lido, e foi especialmente lido durante a pandemia, onde o que havia de importante era contar sobre as experiências, contar sobre o vivido. E é isso um pouco que a gente vai falar aqui. Por que isso é uma narrativa científica? Podia passar, por gentileza? Bem, então, primeira pergunta, que eu quero apresentar a vocês uma das minhas filósofas contemporâneas preferidas, que é Radical Chic, a qual parte do princípio que penso, logo mudo de ideia. E o fato da gente mudar de ideia e da gente pensar, né, nos traz a resposta de por que escrever sobre a ciência. Porque a ciência ela tem a ver com cultura. Ela é um dispositivo produzido pela cultura e de produção de cultura. Afirma o compromisso social. Quando a gente escreve, a gente marca a história de um tempo. A gente é de um tempo, eu,
né? Vocês são mais jovens no geral, quase todo mundo é mais jovem que eu atualmente, mas eu aprendi história ouvindo dizer que o Brasil foi descoberto. Havia ali uma afirmação e todos os registros da história diziam a mesma coisa, de que o Brasil tinha sido descoberto, que haviam aqui indígenas selvagens, sem cultura, que precisavam ser salvos, né? E não tinha ali, a gente não se perguntava. A ciência era muito precária, a nossa ciência aqui. Né? Uma ideia de um conceito. Quando a gente entra no Google e bota assim, ciência, aparece sempre um laboratório, um homenzinho com uns laboratórios e umas fumacinhas saindo aqui. Uma ideia de ciência muito restrita. Mas, bem, a gente precisa fazer ciência e escrever ciência para fazer isso, né? Afirmar um compromisso com a pluralidade da vida, registrar um tempo histórico, contar como foi. Então, hoje pode parecer um absurdo eu pensar que o Brasil foi descoberto, mas as perguntas mudam, né? A vida muda. Por favor, o slide muda. Vamos lá. Mais uma vez, por favor. Eu não sei o que aconteceu aí. Acho que as letrinhas ficaram em branco. Bem, pode deixar aí mesmo. O conhecimento, o outro slide ia falar só disso, né? O conhecimento é um dos modos. Pode passar para o próximo, deixa lá nos Yanomamis. É um dos modos de conhecer a realidade, a ciência como a gente conhece. Pode passar no próximo. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês de um outro modo de fazer ciência. Os Yanomamis, por exemplo, fazem ciência e fazem política a partir dos sonhos. É a forma de aprender dos xamãs Yanomamis e a escola dos Yanomamis. Esse livro, uma etnografia dos sonhos Yanomamis, o desejo do outro. Essa autora, Hannah, ela pergunta para os Yanomamis, ela quer saber produzir ciência, ela quer saber como é que eles fazem política. E ciência aparece também nisso, né? E ela vai e pergunta a eles, ou vai escutando, e eles dizem, sonhando. O sonho é a porta que os Yanomamis abrem para a alteridade, o desconhecido, o distante. É através dessa abertura que eles conhecem o mundo ao redor e, dessa forma, seu pensamento consegue se expandir. E eles vão entender ciência como algo que tem a ver com uma boa harmonização com o mundo espiritual. Por favor, pode passar. Na sociedade que a gente vive, né, que é a sociedade, a cultura ocidental colonial, né, porque a gente tem uma referência que é muito... Ou seja, os Yanomamis estão ali, mas a gente não sabe qual é a ciência deles. A gente conhece a ciência, como a gente também não sabe nada sobre a história dos negros africanos que vieram para cá, mas a gente sabe sobre a Mesopotâmia, né? A gente sabe sobre Roma. Então, a nossa cultura ela vai desenhando as nossas formas de saber, né? E a ciência é um dispositivo para referenciar os olhares sobre a realidade do mundo. Os sentidos é a base da interpretação da ciência, a busca das evidências dessa ciência colonial, né? As representações, a palavra, a linguagem, e a escrita tem um protagonismo fundamental nisso, porque ela atesta, registra, aprova. Pode passar, por favor. É um modo de fazer ciência que prioriza, acima de tudo, o método e a razão. Isso tem a ver com essa tradição científica da modernidade, né? Descartes faz o penso logo existo se contrapõe claramente com o penso logo muda de ideia, né, de Radical Chic, mas o que ele vai dizer é que a verdade era alcançada por meio de raciocínios lógicos, certo? Qual é o princípio desse modo de fazer ciência? Não é que ele deixou de existir, ele está aí, está mais potente do que nunca. Ele implica a descrição clara e objetiva das ideias, problemas divididos em tantas partes quanto possíveis, né, para ordenar o pensamento em série e sempre pensar do simples para o complexo, para que a gente possa
separar variáveis. Mas, bem, isso não diz de toda a vida, isso diz de um modo de pensar a vida, um modo de pensar ótimo, que produz vacina. Né? Quando eles dividem lá as milhões de partes, eles encontram lá, né? Mas graças aos céus, ao universo, que tem o tal do método, porque o método, em algum lugar, garante esse modo de viver. O problema é quando que nesse processo, né, o que é que a gente vai, o cientista moderno vai fazendo? A natureza passa a ser entendida e modificada em favor do homem. Os sentidos devem ser questionados, não constituem um caminho para o conhecimento verdadeiro, e diz que a única coisa na qual não se pode duvidar é o pensamento. A ideia do penso logo existo, né? Nessa perspectiva, o homem está no centro do mundo. E eu digo homem intencionalmente, para marcar que estamos falando de um homem branco, um homem do sexo masculino, um homem do gênero masculino, cisgênero, né? O mundo precisava ali mover-se em torno disso. Isso é a modernidade. Pode passar, por gentileza. Que está aí também. Vou insistir que a gente não pensa nisso. Pode passar, eu vou a ideia do antropoceno, e, acima de tudo, uma perspectiva muito. Uma perspectiva muito binária, né? E, acima de tudo, construída, né, de uma maneira limitada, eu vou dizer. Mas, bem, as pesquisas em psicologia, em ciências humanas, elas se desenvolvem numa outra perspectiva, né? Elas propõem uma outra coisa. A subjetividade é irredutível às fórmulas universais. E tem um tensionamento entre isso. Então, de um lado, a gente tem generalizações com constatações, como uma perspectiva. Do outro lado, a gente tem generalizações. Desculpe, a ciência moderna vai organizar a ideia a partir de generalizações com constatações de universalidade. Do outro lado, no lado da pesquisa em ciências humanas, as pesquisas em psicologia, a gente vai pensar em generalizações como construção, não como constatação. Se opondo ao universal, o singular e a pluralidade. Se opondo à verdade, processos históricos, neutralidade, de um lado, engajamento e compromisso social do outro. De um lado, validade, do outro lado, legitimidade. O relato de experiência, você pode passar? Vamos ver. Eu coloquei as letras brancas e elas não aparecem em alguns fundos. O relato de experiência, ele, em algum lugar, vai se comprometer com todas essas coisas que eu falei. Engajamento, singularidade, perspectivas do plural, né? Representatividade não epidemiológicas, mas naquele campo, territorializadas, né? Era essa palavra que eu estava procurando. Por isso, não por acaso, é uma narrativa muito pouco valorizada na tradição científica, né? Esse artigo que vocês leem, eu faço exatamente essa análise, né? Quantas revistas Qualizar aceitam, né? E quase nenhuma delas, numa infinidade de revistas que a gente tem. Mas não é por acaso. Por isso a gente precisa continuar escrevendo e publicando esse tipo de narrativa, porque isso é também um ato político. Por quê? Porque os relatos de experiência, eles têm a potência para incluir o acontecimento como fenômeno de estudo. A indissociabilidade entre o acontecimento, a subjetividade e a memória. É uma memória que está... Ou seja, é óbvio que não adianta ninguém me dizer mais que o Brasil foi descoberto, porque quando a gente hoje pode fazer crítica, a gente disse, meu Deus, isso foi uma invasão. Ao mesmo tempo, o relato de experiência é uma fonte inesgotável de sentidos, porque a gente pode falar... Eu agora acabei não publiquei ainda, de escrever o relatório do meu pós-doutorado, eu fiquei em Évora
em Portugal, 6 meses, que é dentro de uma muralha. E uma parte do escrito que fiz, eu falo da experiência de caminhar, né, diariamente pelo aquele cenário, né, aquele cenário lindo de filme, né, cenas de filme, isso. E eu vou dizendo dos cheiros do lugar, dos efeitos daquilo em mim, e vou fazendo, construindo a partir disso uma teoria sobre os efeitos do neoliberalismo naquela cultura. Então, a gente produz num relato de experiência não só ele não é só uma experiência de descrição, ele é uma produção teórica do tamanho que é possível fazer, do tamanho daquele que escreve, do momento em que se escreve aquilo, né? Mas ele fala e ele faz registro de história. Implica contexto, relação, práticas, mediações, histórias, ideologias, versões. Pode passar, por favor. Como narrativa científica, implica o posicionamento de singularidades relacionadas ao universo, mas não universais. Eu coloco isso como uma brincadeira, da ideia de que não é da universalidade que se fala, mas do universo que se move, especialmente o universo existencial do autor, que para construir isso precisa... sobre a escrita, né? Eu tenho estudado isso, e é uma disciplina sobre produção de texto, né? A gente precisa dar tempo para o texto. Ninguém senta e escreve, sabe? O texto é uma experiência de decantação. Tem o tempo, e o relato de experiência fundamentalmente registra isso, porque tem o tempo de viver a experiência, tem o tempo de pensar sobre ela, tem o tempo de sentir o efeito disso, tem o tempo de recordar, mas o que foi mesmo que aconteceu, o que foi mesmo que eu disse, quem é mesmo aquele autor que falava sobre isso, e o tempo. Aí chegamos ao tempo de escrever, né? Que é digamos assim, um terceiro, quarto, quinto tempo, que é um tempo onde a gente faz síntese, onde a gente se experimenta e se implica, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem de fazer um texto, a gente diz, já disseram tudo que eu queria dizer. Eu não sei, tenho que não posso falar, porque tenho que falar, botar referência em tudo, né? O pulo do gato da escrita é você achar o seu modo de dizer aquilo. Isso tem tudo a ver com um relato de experiência, né? Por favor, pode passar. Bem, a singularidade atesta a problemática do tempo e do território. A escrita emerge como um ato político nesse sentido, escrever sobre relatos de experiência. Descreve emergências da instabilidade e da impermanência do existir, o dinamismo do caráter não centrado no sujeito da razão, mas um sujeito capaz de suportar paradoxos. No relato, a gente diz, olha, acontecia isso, mas evidencia heterogeneidades e diferenças. Pode passar, por favor. Bem, é da experiência que se trata, e a experiência faz um pesquisador. E o autor de um relato de experiência, ele ocupa uma função dupla, né? Ele, ao ser sensibilizado por elementos perceptivos, o sujeito pesquisador aciona compreensões que representam e desenvolvem novas significações inscritas na realidade do seu corpo, né? Deslocando-se da posição de autor. Ele é simultaneamente autor e pesquisador. Ele não tem essa ideia de que você está olhando de fora o que está acontecendo lá, ou olhando para os tubos de ensaio. Você é o tubo de ensaio e é disso que você está falando. Mas não é para falar da sua pessoa, das suas emoções, de quanto você sofre ou deixa de sofrer. É para fazer isso teorizando sobre isso, dialogando, colocando a sua experiência em diálogo com os autores que você leu.
Vou dar o exemplo de novo do meu relato que eu fiz agora do meu pós-doutorado. Me instigava o fato de, numa cidade turística, as pessoas não abrirem os seus restaurantes ao domingo. Domingo está tudo fechado. E eu dizia, como assim perde dinheiro? E aí perguntava para isso virou uma pesquisa para mim. E eu perguntava para as pessoas, mas como assim? Por que não abre aos domingos? Por que deixa de ganhar dinheiro? E comecei a pensar, bem, deixam de ganhar dinheiro porque tem maior igualdade social. Aqui não tem ninguém pobre, olha. Eu fui construindo aí, então, negociações discursivas a partir dessa experiência. E aí eu perguntava para as pessoas, mas por que não há? Porque domingo não é dia de trabalho. Aí eu fui investigar, como assim? É uma sociedade com uma cultura incrivelmente resistente, de luta, que tiveram muitas, eles são rurais, então eles fizeram, sabe assim, várias ocupações, eles foram um MST da época deles lá atrás. Né? Então, eles têm uma consciência de classe, de luta, super interessante, e, portanto, são resistentes. E eu vou discutir isso com o neoliberalismo. Ou seja, é uma experiência que é minha, eu vou contando a minha experiência de andar, mas veja que eu vou entrecortando a isso leituras sobre o mundo de hoje, leituras sobre a história, sobre o contexto dessa experiência. Ou seja, para eu estar lá, muita coisa aconteceu. Né? E eu estava ali olhando e vivendo aquilo ao mesmo tempo. Pode passar, por favor, meu tempo já acabou. Vou falar mais 5 minutinhos para a gente abrir para essa roda para conversar. Bem, o relato de experiência se realiza no que Freud chamava do après-corps, que é no tempo do só depois. Freud, o processo de uma psicanálise é isso, né? Você vive a experiência, ou imaginariamente, ou do corpo, mas você vai e conta essa experiência para um analista. E não importa se, no caso da análise, se isso é verdade ou não, mas isso é a sua verdade, é a sua vida. E o relato de experiência ele é feito, construído nessa perspectiva. É criado, construído, tramado no tempo da existência de quem narra, fundamentado a partir de saberes teóricos. Construção teórica e prática que se propõe a, primeiro, refinar saberes sobre a experiência de si, e, a partir do olhar do sujeito pesquisador, em um dado contexto histórico e em um dado momento, em um dado contexto e um dado momento histórico. Portanto, é uma obra sempre aberta, que se desdobra na busca de novos saberes. Por favor. Pode passar. A construção do relato de experiência, ele tem uma questão, né, que é fundamental. Não se trata de descrever a experiência em si. Não é uma fotografia do que está feito. Né? É uma fotografia de natureza pluridimensional. É uma produção de uma versão. Você vai fazer a sua versão da sua experiência como estudante, da sua experiência por exemplo, uma coisa que eu estudo muito, da saúde mental do estudante universitário. A experiência de estar dentro de uma universidade pública vai ser completamente diferente para quem é daquela cidade, para quem se desloca de outra cidade, para quem é de determinada etnia, para quem é de determinada classe social, ou para quem é, infelizmente, de cor de pele diferente. Infelizmente, ainda é assim. Mas a ideia é problematizar novos processos de conhecimento científico, descrição tomada pela perspectiva interpretativa e compreensiva. Ou seja, não é só dizer o que é ir dizendo, ir interpretando, ir compreendendo, e a gente faz isso como no diálogo com a teoria. Acolhe a multiplicidade de opções metodológicas, inclui crítica, tempo sociohistórico, possíveis efeitos da experiência apresentada e revela, acima de tudo, espaços de pertencimento do sujeito que fala. Então, a gente vai dizer, eu falo desse lugar, eu penso isso. Né? Sou uma mulher preta, nordestina, idosa agora, que eu fiz 60 anos esse ano, estou com quase todos os preconceitos nas costas agora. Né? Mas, bem,
mas também não sou só isso. Pode passar, por favor. Elementos para constituir um relato de experiência. É uma produção documental, afirmada como um trabalho de linguagem e de narrativas. Implica que, pelo menos, um dos autores seja participante vivente da experiência. Não é previamente pensado como pesquisa, é efeito de significação. É diferente de uma pesquisação que você planeja. Eu vou fazer isso, né? E vai ser assim, assim, assado. Né? Não é assim. Você viveu e aí depois, né, você arruma isso, organiza isso. Apresenta a experiência a partir da natureza pluridimensional, apresenta de forma rica, interpretativa, o cenário onde a experiência se dá. Pode passar, por favor? Referencial teórico que fundamenta a literatura da experiência, uma escrita política, revela o lugar de fala do autor, uma redação preferencialmente na primeira pessoa, já que estamos singularizando experiências, escrita com clareza a problemática discutida, os princípios e fundamentos do texto. Em lugar de conclusão, considerações finais, contemplando a aprendizagem produzida a partir da decantação. Pode passar, por favor? Então, já das minhas considerações finais. Bem, porque é uma narrativa científica adequada, digamos assim, ou identificada com a pós-modernidade? Porque a pós-modernidade propõe a desconstrução das narrativas universais e propõe tratar com diversidade. Está posta a partir da fragmentação, da valorização da multiplicidade de vozes, de cultura, de interpretação, de um profundo ceticismo em relação à razão. E, aliás, a gente tem vivido essa experiência de que a razão não é tudo, e a gente está testemunhando profundamente isso com o crescimento da extrema-direita no mundo, né? Porque é algo que não tem nenhum sentido razoável, né? E isso continua, é a prova de que a razão não guia o homem. É, ao mesmo tempo, um espaço, né, de hibridismo, intertextualidade, que mistura estilo, gênero, e que vive, né, uma cultura de consumo, um colapso das fronteiras, né? Não tem mais fronteira, pelo menos se anuncia, não é que não tem, é porque a modernidade não acabou, as coisas a gente está vivendo tudo junto, né? Então, não é mais cabível que tenha limites entre gênero, entre escolhas, vivências, né? Modos de viver, de se vestir, né? Com quem as pessoas transam ou deixam de transar, quem é que vai ser pai, quem é que é mãe, quem cuida, né? Quem paga a conta. Essas fronteiras já foram. Mais 2 slides para a gente acabar. Então, fazendo uma síntese agora, arrumando tudo de volta. Vamos lá. O relato de experiência performatiza a experiência. Organiza territórios comuns que falam de diferenças. É um trabalho de linguagem aberto, produz novos saberes. É uma produção descentrada da razão e colocada a partir de paradoxos. Próxima. Considera vozes de diferenças. É um registro documental de singularidades, de narrativas sobre a vida de um autor que vai além da descrição de um fato ou de uma realidade. O relato de experiência é uma ferramenta política, social, metodológica, de compreensão da diversidade da própria vida e da ciência contemporânea. Pode passar. Muito obrigada. Acho que agora a gente pode conversar. Você agora pode bate-papo, professora. Isso, vamos. Você descompartilha a isso? Eu queria agora saber o que é que. Então, como a gente conversa.
Nós já temos aqui 2 perguntas do chat. Eu posso trazê-las para você. E a partir daí a gente vai desenvolvendo o assunto. Então, vou fazendo algumas provocações também. Vou ler aqui rapidinho. Pergunta da Luciana Kind, não sei como pronunciar, desculpa, Luciana. Este tempo de decantação, entre aspas, soa como par espectador-agente em Hannah Arendt, em A Vida do Espírito. Alguma relação com a pensadora, Mônica? Essa Luciana Kind, gente, é sabida nesse negócio de narrativas e de estudos sobre isso. Eu acho que tudo tem a ver com Hannah Arendt, né? A forma como ela olha o mundo, a vida, essa ideia deixa eu ver como eu respondo isso, né? A ideia de que tem um mal, né? Que a gente tem sempre que decantar. Eu fico pensando como a ciência moderna, que é incrível, né? A gente não é para botar uma coisa do lado e outra do outro, né? O que está posto como difícil é essa ideia de que tem que ser tudo igual para todo mundo, tem que ser o universal que é o negócio que complica, né? E como o mal se apropria disso e como o trabalho precisa ser um trabalho de produção do conhecimento, né? Ele precisa ir além disso, ele precisa mesmo de olhar de um outro lugar que não tenha sido visto ainda, de se posicionar ali, né? De sentir aquela experiência e de ir. A palavra que me vem é refinando, né? A experiência de existir e contando sobre ela. Sim, é basicamente o que você trouxe na sua apresentação e também na leitura que eu e o grupo fizemos, né, do seu artigo, em relação também a como relatório de experiência é importante para documentar as culturas locais, né, e também, principalmente, valorizar os povos tradicionais que aqui habitam o nosso Brasilzão. Seguindo aqui com eles também, né? Os povos tradicionais, as experiências no MST, as experiências de ser cotista, a experiência, né? Até de ser uma mulher branca no momento atual, como é isso, né? Como é ser uma mulher branca e construir uma identidade antirracista. Esse processo de desconstrução também, né? Que muitas vezes a gente acaba sendo um legado da nossa criação familiar, nossas antigas amizades, enfim. Também fazem parte do processo, né? Da construção do nosso caráter e ética. Seguindo aqui, também a Luciana, ela perguntou se você vê alguma relação com relatório de experiência e autoetnografia. Eu acho que o relato de experiência pode ser uma autoetnografia, pode ser uma etnografia, por isso que digo que ele pode ter muitas formas metodológicas de construir, né? Vai depender do referencial teórico que você esteja, da teoria que você esteja ali. Por exemplo, eu já tenho muitos relatos de experiência, Luciana, que são feitos por meus alunos e estudantes, que são super descritivos, assim, eu tenho muito estudante médico, né? Então, que tem uma pegada muito de medicina, da medicina tradicional e da lógica da ciência tradicional, e que eles vão colocando ali numa perspectiva mais assim, até de conteúdo, de trazer experiências como se fosse uma análise de conteúdo que eles colocam, e dá certo, funciona, porque eles estão ali com o jeito e o modo de pensar que eles estão. Por isso eu acho que pode ser uma autoetnografia, sim, pode ser uma cara que eu estudo, Ingold, ele diz que etnografia não é, basta dizer que é antropologia, né? Pode ser um estudo antropológico, acho que pode ser um relato de experiência, pode ser psicanalítico, né? Eu acho que existem muitos métodos possíveis, vai depender de com quem a gente escolha dialogar, né? Professora, seguindo aqui com as perguntas do chat, a professora Jaqueline Deolindo, ela perguntou:
Gostaria de pensar o relato como exercício de escrita de si, entre graduandos, entre graduandas e graduandos, que seriam os futuros pesquisadores. Ela pergunta: é viável motivar nossos alunos? Ai, não tenha dúvida. Eu tenho ótimos artigos publicados de estudantes de graduação, né? Porque é uma experiência. Agora sim, a gente pode escrever, mas um artigo para chegar, né, de graduação, para chegar a uma publicação, ele precisa ter um comprometimento maior, né, de leitura. Mas eu acho incrível pensar em si. Primeiro porque hoje em dia a gente está muito pouco convocado a pensar sobre si. Porque se colocar no Instagram, aquele tempo que a gente gasta nas redes sociais, né, gente? A gente não pensa em nada. Né? A gente não esse exercício e no resto a gente está tendo que dar conta da vida. É difícil pensar em si, né? Porque a gente não tem tempo, porque a cultura é difícil pensar, olhar para si. Quer dizer, tem uma dificuldade externa do tempo, da cultura, nanana, e tem uma coisa do intolerável que é pensar que a gente tem um monte de que chamavam antes de defeito, né? Porque eu não estou dizendo antes, porque a ideia de defeito tem uma coisa assim que tem um certo e tem um errado. Não é nesse sentido, mas é difícil olhar para a gente e ver as nossas idiosincrasias, os nossos, sabe, a gente se decepcionar com a gente entender que a gente causa muito mal para a gente, às vezes. Então, olhar para isso é difícil. E a escrita é um campo incrível, professora Jaqueline, para isso. Porque o próprio ato de escrever é um ato de elaboração. Exige que tem que ter um autor, né? Se tem que ter um autor, o cara tem que estar ali, ele tem que dar um jeito de entrar no texto. Né? A gente lê o texto do aluno e diz, não, faltou você aqui. Aqui tem todo mundo, menos você. Vocês já devem ter visto isso, né? Os estudantes. Então, super vale a pena escrever sobre si e escrever sobre as experiências vividas, que podem ser múltiplas para os estudantes. Né? Por exemplo, eu tenho um artigo com um estudante que entrou numa universidade privada, que era a universidade que eu dava aula, e ele não pôde ficar, porque ele tinha bolsa, mas ele não conseguiu conviver, uma instituição de elite, e ele tinha condições muito precárias de viver, né? Econômicas, então isso causava sofrimento. Ele escreveu sobre isso, é lindo o texto. Tem uma outra estudante que teve uma experiência de desejo de morte, e que a gente fala muito do TCC como uma experiência, né, traumático, né? Traumático, não sei o quê. E o TCC salvou a vida dela, porque escrever sobre a experiência que ela viveu garantiu que ela elaborasse ali, ela entendeu que era ser psicóloga. Então, uma maneira de desabafo também, né? Terapêutico. Exatamente. E, principalmente, eu diria escrever por isso, porque os jovens querem morrer, né? A juventude quer morrer. E, às vezes, é só porque não sabe de si, porque quando pode escrever, vai dizer, não, olha, é verdade, isso está ruim, mas olha, mas bem que... Olha, olhando por esse ponto de vista, sabe essa ideia de poder sair também dessa coisa narcisista, que a gente tem uma cultura que alimenta muito nosso narcisismo, para dizer assim, olha, eu posso escrever e compartilhar isso com outro. Que efeito isso produz no outro, daquele que lê, né? Porque ciência é uma coisa que a gente faz para o outro, né? A gente escreve a publicação científica, a escrita no geral, para o outro, né? Então, sim, é ótimo, professora Jaqueline, faça isso. Eu faço isso com meus alunos. Todos são meio que obrigados a fazer um relato de experiência, né? Durante... Tem essa questão de... Também no curso em si de Ciências Sociais, muitos professores trazem essa abordagem, né, do pensamento sociológico, né? Que faz com que a gente se debruce ali e escreva. Seja problemas reais ou fictícios também, mas isso é bastante importante até para nossa construção, né? Quanto cientista, quanto pesquisador. Dando sequência aqui nas perguntas do chat, professora, o Daniel Caldas traz aqui, ele pergunta para você, como você enxerga o papel do relato de experiência
como uma tecnologia de produção de conhecimento científico frente à predominância da abordagem empirista cartesiana na psicologia. Na própria psicologia, né? Puxa, e agora me botou no canto, me disse: "E agora, doutora, faça o quê?" Lhe dou uma chinelada, como a gente diz aqui no Nordeste. É, porque tem uma psicologia, né? Muito empirista e cartesiana. Mas, bem, eu acho que o relato de experiência ele sempre vai trazer uma tecnologia, ele vai apresentar, é disso que se trata, né? Ele tem algo, ele é uma tecnologia compreensiva, elaborativa, né? Ele normalmente descreve modos de fazer, né? Descreve tecnologias mesmo, modos de enfrentar determinadas coisas, modos de olhar. A psicologia tem tá como qualquer outra área do conhecimento, né? Submetida a uma lógica cartesiana, é isso mesmo, né? Assim, negociando para ser ciência. Uma das coisas que eu estudo muitas coisas, viu, gente? Mas uma das coisas que eu tenho um grupo que estuda isso, que eu oriento, estuda a questão da espiritualidade na formação em saúde. É incrível como os estudos em espiritualidade, a grande maioria, eu diria para vocês que 90% deles são estudos quantitativos. São tentativas de aproximar algo que, na minha opinião, existe a partir de outro paradigma que não pode ser contado, né? Pode ser contado de contar uma história, mas não quantificado, né? Mas a maioria dos estudos é sobre isso, estão medindo impulsos neurais, tal, e é isso, ou seja, em todo lugar a ideia do pensamento cartesiano ele se coloca, ainda mais porque a gente tem que pensar uma coisa: a ciência foi apropriada pelo capitalismo, porque o capitalismo se apropria de tudo. O povo tem tanto medo do comunismo, gente, e o capitalismo faz tanto mal também, né? Não é que o comunismo não faça, faz um monte também, mas a nossa função como pesquisadores é poder ler as coisas criticamente, para além dos lados, né? O capitalismo se apropriou da ciência. Então, é muito melhor negócio, né? As psicologias cartesianas elas têm muito mais penetração. Se você perguntar ao chat GPT, ele vai lhe recomendar uma terapia que seja cartesiana, né? De lógica cartesiana, como sendo a melhor. Você perguntou o que é que eu sofro quando penso isso. A pergunta era mesmo assim: o que é que você acha, tal, o que é que você sente? Eu sofro com isso. Acho uma pena que a gente, com essa possibilidade incrível que a gente tem como ser humano, né, a gente se restringir à razão como um único modo de saber. Até porque quando a gente beija alguém, a gente sabe que não tem razão nenhuma, né? Nessa hora, que são outras coisas que estão no jogo, né? Quando a gente está triste, aí todo mundo diz: mas você não sabe? Mas não faz nenhum sentido, né? Então, são experiências. Então, professora, eu vou seguir com as perguntas. Agora eu vou trazer uma pergunta que o meu grupo elaborou. Tá? Como surgiu para você a ideia de explorar o relato de experiência, né, como uma narrativa científica dentro dessa condição moderna? Né? E como influenciou a concepção desse desenvolvimento em uma narrativa científica? Eu acho que eu tinha uma inquietação com não termos a construção desse texto, inclusive, veio disso, ou seja, não tinha nada, nenhum. Toda vez que a gente queria escrever relatos de experiência, a gente procurava na literatura, e todas as literaturas que a gente encontrava, eles eram descritivos, sem nenhuma fundamentação epistemológica. Então, a gente começou, né, eu e a professora Ana Amélia, nós conversamos muito, foram encontros ótimos, a gente leu junto, foi uma produção muito coletiva mesmo, muito coletiva mesmo. Sabe uma experiência de tessitura? Esse texto, eu acho que é por isso que as pessoas gostam dele, porque
Você conhecer a minha Ana Amélia, nós duas estamos lá. Claramente, as pessoas sabem qual é a parte de uma e qual é a parte da outra, né? E onde é que a gente... Mas a gente se misturou muito nessa escrita. E a ideia era essa, era ter um texto, era dar ao relato de experiência uma fundamentação epistemológica, porque isso tinha a ver conosco, com a gente, né? Quando a gente dizia lá que ia escrever um artigo, um texto, e dizia metodologia, e a gente botava relato de experiência. Mas isso não tinha nenhum sentido para o outro, e podia ser feito de qualquer jeito. Né? Então, a gente fez uma construção epistemológica. Olha, os métodos podem ser muitos, mas essa narrativa científica, esse estilo narrativo, esse estilo de pesquisa, né, ele está circunscrito nessa lógica, ou seja, é um trabalho de memória, de narração, de rememoriar, de elaboração, e fundamentalmente um trabalho que prioriza singularidade. E isso a ciência precisa ouvir. Uhum. Né? Muitas vezes, né? Em relação à construção do conhecimento em si, trazendo toda essa metodologia do relatório de experiência e tal, que é uma construção acadêmica, né? Como tornar isso, como trazer isso para as pessoas que não são desse meio acadêmico, sabe? Como tornar isso atrativo para elas, sabe? Qual é o papel do relatório de experiência nesse sentido? Isso é ótimo, né? Além de tudo. Mas um relato de experiência pode ser escrito tão hermeticamente também que as pessoas não podem falar. Eu acho que que pensar em ciência é pensar numa coisa pública. A gente faz ciência para o outro e a gente faz ciência para a sociedade. Então, na minha opinião, qualquer texto precisa estar tão claramente bem descrito, né? e bem organizado que qualquer pessoa precisa entender. Embora seja... Isso é controverso, viu, gente? Tem gente que acha que, como você escreve artigo científico para que especialistas leiam, eles podem ser herméticos. Né? Eu acho que aproximar... Quando o relato de experiência aproxima a ciência da vida e a vida da ciência. Então, você realmente pode ler aquilo e dizer, não, eu entendo isso. Mas isso tem a ver com o modo de fazer ciência, né? O modo de escrever sobre a ciência. Tem a ver com o lugar que a gente pensa a ciência. Sim. Nosso contexto influencia muito, né? A nossa maneira de pensar, de ver o mundo. E muitas vezes o que a gente tem mais dificuldade é de furar essas bolhas, né? Eu acho que... Por isso é que a gente precisa escrever, mandar para as revistas que publicam, né? Tem um ato político. E também como trazer essa questão, a metodologia em si, para as pessoas, né? Para o mundo acadêmico, no geral. E você acha que essas ferramentas de hoje, como as redes sociais, né, as novas tecnologias de comunicação, elas poderiam influenciar beneficamente nesse sentido? As redes sociais é um lugar tão perigoso, né? Muito. Isso Seria uma forma eu de... posso lhe dizer com as alta tecnologia, né? Vamos pensar em inteligência artificial, que é legal. Vamos, assim, está na alta, né? Está em alta, eu acho mais fácil, porque as redes sociais... eu tenho feito, alguns alunos têm estudado as redes sociais. As redes sociais, para mim, é um campo de pesquisa fabuloso. Né? Pode ser até bom, né? Ter relatos de experiência, né? Pode ser um trabalho legal você pensar, né, em fazer uma leitura do que você já expôs na vida, do que não expôs, né? O que é que isso tem a ver com seus humores, com seu peso, né, com os amores que você teve. Pode ser bem legal poder falar sobre isso também, né? Agora, é um lugar muito, muito difícil, né? Muito difícil. Reflete muito... É um lugar... o capitalismo, em toda a sua crueldade, exposta ali, toda a sua potência também, né? Porque vende tudo, que é o que ele quer fazer, né? Vende alma, né?
E toda a sua expressão de poder está nas redes sociais, no capitalismo, né? E a gente não sei falar disso. Acho um lugar Uhum. perigoso. Eu acho que os relatos de experiência, as vivências todas com as inteligências artificiais vão merecer grandes relatos de experiência, né? Porque de Sim. toda a natureza, né? Eu acho É, que como é um você disse lugar no também assim. que a gente vai precisar ir contando como é para Uhum. que as pessoas aprendam, né? O que é que tem de legal, o que é que não tem. Foi o que a gente não fez com as redes sociais, a gente foi entrando, Foi achando que era tudo foi uma como, beleza, né? E olha os impactos negativos que ela causou, tanto no indivíduo, né, quanto na sociedade em si. como é a música que dizia, de repente eu me vi assim, a música era completamente seu, né? Acho que eu tenho uma música de Peninha que canta isso, né? E foi entrando bem isso, assim, essa coisa das Uhum. redes sociais, né? E foi tirando a gente da escrita, foi Sim, reduzindo a nossa escrita a frases curtas e sem nenhuma implicação que é o contrário que o relato de experiência demanda, né? Demanda o tempo de viver, o tempo de escrever, e as redes sociais não tem nenhum tempo ali no jogo, é só uhum. tem um negócio de um short video que é uma loucura, aquilo vai deixar todas as pessoas incapazes de escrever, que tem aqueles videozinhos curtos de 2 minutos, de 2 segundos, que tem um pedaço da história ali, mas não tem contexto, não tem antes, não tem depois, é um negócio, É, é né? só para você tirar sua atenção minimamente e Que induzir a não é uma passar por outro vídeo. experiência, você não tem uma experiência, você tem uma informação. O Bill Churran tem um texto ótimo que chama As Não Coisas, um livro que chama As Não Coisas, e que ele vai dizer, fazer uma diferença entre coisas e informação. Né? Não, desculpe, entre Sim. conhecimento e informação. E ele vai dizer que o que a gente produz e vive hoje é a informação, que conhecimento é uma coisa que demanda tudo isso que eu falei aqui, demanda um si, demanda um contexto, uma história, um tempo. Professor, agora seguindo aqui com as perguntas, talvez seja a última, né, da nossa É. live de hoje. Só um momentinho. É, como as características específicas, professor, desse relatório de experiência trouxe a construção do saber e também contribuiu para a construção do conhecimento científico em si, de maneira geral. Uma Eu vou perspectiva mais dividir a pergunta acadêmica. em duas, já que ela é a última, tá certo? Tá. Então, eu acho que no que se forma, no que se refere à construção, por exemplo, de um relato, eu queria falar isso porque eu acho que a forma é importante. Um relato, para ser produzido, a gente tem que fazer o diálogo com os discursos que estão aí, porque se a gente não dialogar com ele, a gente não publica. O artigo da gente não chega, não tem efeito. Né? A gente precisa, então, ele precisa ter uma introdução, o objetivo da discussão precisa estar claro, o referencial teórico precisa estar posto, a metodologia, e aí dizer o que é um relato de experiência, por que é que ele tem valor, exatamente como a gente faz, né? E tem uma descrição detalhada e uma análise disso, ou seja, tem uma forma também, que é uma forma que precisa estar dialogada para ela poder ser aceita. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Ou seja, um relato de experiência não é sentar e escrever o que você está afim, é construir uma narrativa a partir de determinadas perspectivas. E eu acho que isso interfere no sentido de que a gente propõe aí quando eu falo desse diálogo, né, a produção de conhecimento plural. Não é que o modo cartesiano de fazer ciência deva deixar de existir. Ele é ótimo, ele produz um monte de coisa legal, ele só não é o único. Uhum.
É uma quando a das gente... minutos, né? Exatamente, é só afirmar que não tem. Sabe Chimamanda com aquele livrinho lindo que chama A História Única, né? Ou seja, não pode ter uma história só, né? São várias histórias. Nós temos várias histórias, é isso que a gente precisa contar, né? Vou insistir. Relatos de experiência são atos políticos. Ciência é um ato político, né? Então, e política é isso, né? É a gente estar fazendo pelo outro, com o Sim. outro. E a própria representação da nossa identidade diante disso tudo. Igual E você se trouxe para fazendo mim, ali. se fazendo ali. Então é isso, professora. Nós terminamos Foi a nossa ótimo. live de hoje. Agradeço a todos que participaram da live, em especial a professora Mônica Daltro, que nos deu aqui uma horinha do seu dia para trazer, né, o conhecimento que ela agregou até agora e também falar sobre o relato de experiência. Tá show? Obrigado, professora. Obrigada, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, né? Obrigado pelos afetos. E vamos a um mundo melhor, né? Que ele está aí. Uhum. Aqui a Micaela trouxe. Adorei a live. Parabéns ao pessoal do grupo que produziu a live e também a Mônica pela fala inspiradora. Que delícia. Ai, obrigada. Que lindo. Daniel trouxe aqui. Queremos a sua presença mais vezes.